Alô, galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Tava vendo aí um podcast do Dieguinho, futebolaço, né? Porque, não obstante eu não gostar do Dieguinho, inclusive por condutas que ele praticou já no passado, né? Disse que recebia dinheiro do Levin. Não, eu queria receber um dinheirinho e tal, né? Foi contra quem falava mal da venda, né? Tentou denunciar até deputado / vereador que estava se imiscuindo nisso para impedir que houvesse a transformação do Vasco em SAF, né? E venda para 777. São os grandes defeitos do Dieguinho, né? E aí ele levou o Joel Silva no podcast dele, né? E ontem, ou anteontem, né, que esse podcast... Quer dizer, eu vi isso ontem, não sei quando aconteceu, né? Mas eu estava vendo o Joel Silva um pouco chateado, porque ele tinha sido, entre aspas, dispensado pelo Flávio Dias, né? Ele trabalhava na Atenção Vascaínos, foi dispensado pelo Flávio Dias, né? Entre aspas, mas ele disse que não. Não, o meu contrato só não foi renovado para janeiro. Trabalhei lá, não renovaram o meu contrato, tal, acho que não me dispensaram não, só não quiseram que eu fosse à frente. Isso é uma dispensa, né? Eu não falo demissão, porque demissão é sempre por justa causa, né? A dispensa sem justa causa e uma demissão ou uma rescisão com alguma justa causa que impeça, tem uma repercussão tal, na esfera patrimonial. Então vamos voltar aqui, né? Deu vergonha de ver o Joel Silva, né, dizer isso e ter puxado o saco desses caras, né? Ter falado que eles queriam ouvir, ter dito que eles queriam escutar do Joel Silva, né? Quem está lá no Atenção Vascaínos tá cindido, né, a falar o que o Flávio quer ouvir. Está lá o Emerson Rodrigues, que algumas vezes, quando eu acompanhava esse canal, quando eu era idiotizado, algumas vezes ele levantava a voz contra o Flávio Dias, o Flávio Dias vinha e batia na cabeça dele, né? Sou dono do canal, tal. Até o Bismarck, que bancou o canal durante muito tempo, que o Flávio Dias ficou um tempão ferrado, fora da mídia, ele desempregado, não pode falar porque o Flávio Dias vem e bate nele, né? Já o Jean Faísca, dá até vergonha de ver a falta de autonomia do cara para falar o que realmente quer, né? E para fechar aqui esse papo e tal, e esse tema é só vergonha alheia com relação ao jornalismo que acabou, né? Joel Silva é jornalista, mas não foi um pau mandado do Flávio Dias, né? Por isso que eu reitero aqui que o jornalismo acabou. Lá atrás, quando eu era idiotizado, eu acompanhava esse canal, Atenção Vascaínos, e tinha um garoto, né? Muito bom, o JP, que o pai dele tinha muita grana, diziam que ele estava nos lugares porque o pai dele tinha grana, que injetava dinheiro. Hoje ele está na Vasco TV, mas é um cara que tem uma boa análise tática, né? E quando havia um embate de análise tática entre Flávio Dias e JP, o JP engoliu o Flávio Dias, que colocou lá o Jean Faísca, porque o Flávio Dias não sabe de tática, né? Ele escuta alguém falar e repete. Se você mexer um pouquinho, não sabe responder, né? E aí colocava lá comentários, né? Dizendo, sai daí JP, você não entende de nada e tal, para deixar o garoto sendo ridicularizado ao vivo, né? E do nada, um tempinho depois, o rapaz saiu. Então, ele praticou essa conduta com o JP, porque perdia nos embates sobre tática e sobre outros assuntos também, mas mais enfaticamente o garoto engolia ele, né? Engolia esse jornalista velho, esse velho jornalista, o JP, que hoje está na Vasco TV, um brilhante comentarista, e novo, tá? Você não precisa ter muita idade para ser bom, não. O maluco que é bom é novo, né? E a vergonha ali é pelo Joel Silva, que tanto puxou o saco dele, que fazia pautas que era para agradar o Flávio Dias, e levou o pé na bunda. Então, jornalismo acabou a autonomia, sejam vocês, pô, né? Tenham opinião própria, não fiquem domesticados e atrelados a coisa alguma. Seguindo aqui no segundo ponto, né? Eu estava vendo lá o podcast do Sérgio Frias, eu vejo esse cara de vez em quando, porque ele fala de algumas partes jurídicas, né? E blá blá blá, e uma das partes que ele toca no ponto enfaticamente é o seguinte, né? Ele fica perguntando por que o Pedrinho quer vender o tempo inteiro o Vasco, né? Mas falta um tópico interessante, ninguém toca nesse assunto. Hoje, quer dizer, lá atrás, fez-se uma eleição e o sócio torcedor disse, não, vira Vasco SAF. Fez-se nova eleição, não, pode vender para 777. Então,
qualquer coisa que venha a ocorrer agora, tem que haver uma nova eleição, né? E eu não estou dizendo nem na parte da legalidade, não. Se pode ou não continuar no associativo, sem ouvir o sócio, sem nova eleição. Eu digo na parte da legitimidade. Então, escutar um cara desse, Sérgio Frias, querendo dizer que não tem que ouvir o sócio se ele quer realmente desfazer o que ele quis, porque o sócio é quem responde pelo Vasco. O sócio torcedor, né? O sócio torcedor lá atrás votou para a venda da SAF, para a transformação em SAF, para a venda da 777, e eu mesmo sendo contra a venda, eu queria associativo hoje. Eu sei que a gente não pode chegar a isso e colocar isso aí igual abaixo, porque tem a parte da legitimidade. Uma coisa é a legalidade. Uma coisa pode ser legal e pode ser ilegítima. Quer ver uma delas? Juiz ganhando auxílio moradia. Isso é ilegítimo, mas é legal, né? Várias outras coisas legais que tem por aí, né, que pode acontecer, são legais, a lei permite, a lei concede a você, mas é ilegítimo, né? E você pergunta, como é que isso acontece? Acontece por lobby de várias situações que não é o mote do vídeo. Mas voltando para cá, sem perder o foco, Sérgio Frias tem que pensar qualquer dia desse e entrar nesse mérito de saber, de definir se pode hoje, pela legalidade, ficar no associativo sem uma opinião do sócio, sem uma nova eleição, ou se seria legítimo isso, porque o sócio quis transformar o Vasco em SAF e depois vender para 777. Eu friso aqui, queria associativo o tempo inteiro. Quer vender? Vende 40%, arruma um investidor, e não como o Pedrinho quer vender 70% e trazer um dono, né? Mas Sérgio Frias, como toda pessoa que fala sobre isso, né? E eu também falo, quando eu falo que quero associativo, mas eu acho que tem que submeter o sócio, né? Para dar não só legalidade, mas para legitimidade também. E para fechar o vídeo aqui, né? Um detalhe bem sórdido, né? O Vasco contratou aí Lucas Oliveira, zagueiro, que disse que quer jogar como volante, já soltei sobre isso, né? É a síndrome de Medel. Medel foi contratado para ser zagueiro, mas jogava bastante tempo de volante. Ramon Dias colocou o Medel para jogar 2, 3 jogos como zagueiro, não deu certo, botou para volante. Lucas Oliveira foi contratado para ser zagueiro, mas já é volante há um tempão, né? Contratou o Lucas Freitas, né? Esses caras aí para serem titulares, brigar por titularidade. O Maurício Lemos, que talvez seja o titular ao lado do João Vitor, mas estão dizendo aí que o Souza está pleiteando uma vaga de zagueiro, e aí botaram o Lincoln para jogar o Sub-17, e o Souza hoje vai jogar, é o que estão dizendo aí, né? Eu não especulo, escutei dizer, quero ver se o Souza vai jogar hoje como zagueiro, né? Se ele jogar como zagueiro, como será a sua valência, né? Como ele vai se apresentar? Eu acho que o Souza, né, é um ex-jogador em atividade, que o Coutinho fez o vascaíno engolir isso. Foi um ato terrível do Coutinho, né? O Coutinho tinha direito de trazer o Souza e o Alex Teixeira? Para mim, não, né? Mas os que dizem que teria o direito, ele botou goela abaixo do vascaíno, e o Pedrinho queria dar uma satisfação ao Vasco. Estava entrando no Vasco, tinha ganhado contra o Lecionário, estava ali antes ou depois, não lembro agora especificamente o prazo, mas o que ele queria? Ter uma levantada, ter credibilidade. Aí trouxe o Coutinho, né? Com 2 malas sem alças, né? Vou dar mais uma moral por enquanto para o Alex Teixeira. Estou me desdizendo aqui. Alex Teixeira, você tem uma mala com uma alça que dá para segurar um pouquinho. Vamos ver aí, né? Você aí nos 3, 4 jogos, sem ser 4-3-3, tendo que voltar para marcar ponta e lateral. Vamos ver aí como é que você funciona no 4-2-3-1 ou no 4-4-2. Mas Souza não dá. Você contratar zagueiros, né? E pensar na possibilidade de adaptar um volante, né? Que nunca jogou de zagueiro, pelo menos bem, para o Vasco, nessa situação aí que a gente está, né? Vasco combalido é dose para mamute. Se gostou do comentário aqui, se inscreva no meu canal Vascanais, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vascanais, fique com Deus e até o próximo vídeo.